pela oportunidade. Me foi passado um roteiro aqui para mim passar toda a minha experiência. Eu vou procurar seguir esse roteiro aqui. Eu já posso iniciar, Ângela? A gente... Marco, a Beatriz Trez, acho que quer dar uma palavrinha aí com você também. Pois não. Bom dia. Bom dia, Beatriz. Bom dia. É um prazer ter você conosco. Queria parabenizar mais uma vez o presencial, tem uma escola pela iniciativa, acho muito intensidade, porque a gente não começou presencial, a gente já começou no remoto, quer dizer, uma experiência completamente nova, mas eles, os alunos, a equipe deles tem feito muitas atividades para manter os nossos alunos conosco, com vínculo. E essa é muita alegria para a gente, apesar de toda a pandemia, a gente ter pessoas assim, se dispondo a fazer um belo trabalho, né? Mostrando como o nosso educação. E a gente fica com muita alegria, Marcos, de ter você aqui conosco. É muito importante que a gente tenha exemplos positivos para os nossos alunos, né, no Brasil. E num Rio, né, num estado como o nosso, com tanta fragilidade, com tanto exemplo negativo. Muito bom a gente ter pessoas falando positivamente para os nossos alunos. Eu não vou poder ficar o tempo todo aqui, nós somos da diretoria, só para você entender um pouquinho. Eu falo aqui em nome da Regional Baixadas Litorâneas, a gente toma conta das 99 escolas que vão desde Niterói até Búzios. E é muito meet acontecendo o dia inteiro. E aí a gente dá uma passadinha, faz igual a Beija-Flor, tira um pouquinho de cada escola e depois vai para outra escola, tá bom? Então, muito obrigada por você estar conosco, muito obrigada pela equipe do colégio aí que está empenhada em fazer essa ação. Eu que agradeço. Deus, uma boa manhã de trabalho. Eu vou ficar um pouquinho aqui e depois vou me retirar. Tá ok. Agradeço. Ângela, quando você quiser, só me dá o toque aí que eu começo. Acho que a gente já pode dar uma sequência aí nos slides, né? Que a gente preparou para poder fazer um norteamento aí da nossa apresentação, para a gente estar compartilhando aí com os nossos alunos, né? Enriquecendo o conhecimento deles aí em relação ao treinamento desportivo e, em específico, a natação, né, que é uma das nossas modalidades aqui dentro da escola, além do atletismo e do xadrez, né. Como teve esse probleminha técnico aí, eu não sei se Armando, Gilberto e Vanessa já se apresentaram aí a vocês. Me dá um ok aí, professor. Ainda não, só demos bom dia. Agora é a nossa professora de natação, se ela puder abrir a câmera aí para a gente ver o rostinho dela um pouco, né? Ela que trabalha especificamente com a disciplina de natação. Então, um oi aí, Vanessa. Bom dia, Marco, né? Como eu já tinha dado bom dia, eu sou a Vanessa, estou iniciando agora no trabalho da escola, né? Com a natação. Esse ano a gente ainda não teve o contato presencial com os alunos, mas estamos, assim, já com eles, fazendo toda essa parte de preparação sobre regras, sobre os tipos de nado, as diferentes competições, e eu tenho certeza que a sua vinda hoje vai agregar muito, muito, muito valor e conhecimento para os alunos que estão acompanhando aí a disciplina ao longo desse período de plataforma. Aí temos aí também o nosso professor Gilberto, que é da modalidade de atletismo. Bom dia, Marco. Bom dia, Gilberto. Bom dia. Seja bem-vindo. Desde já agradecer a sua participação aqui nesse Meet, né? Nesse nosso processo aqui de ensino remoto com os alunos, tá? De coração agradecer aí esse engrandecimento aí nesse nosso processo com os alunos aí nesse momento, que é muito importante ter pessoas como você para servir de exemplo,
de mostrar como é que é o trabalho de treinamento, hoje especificamente na área de natação. Com certeza vai ser muito enriquecedor para a nossa equipe e para os nossos alunos. Obrigado. Obrigado, eu que agradeço. Obrigado mesmo. Aprendi muito com grandes treinadores do atletismo, porque no atletismo falava-se muito que a natação tinha um volume de treinamento muito grande. E aí eu fui aprender um pouco com o pessoal do atletismo como tornar o treinamento mais otimizado, com menos volume, mais qualidade de treino. E foi quando a gente deu o boom, quebramos alguns paradigmas aí para chegar à Olimpíada. Mas obrigado, Gilberto, pelas palavras aí. Obrigado mesmo. Eu que agradeço. E temos aí o nosso professor Armando, que cuida da disciplina de xadrez, e é o nosso guru aí da parte de tecnologia, ele que dá os helps aí, os pulos do gato aí para a gente também. Que nada, a gente está aprendendo aqui, todos aprendendo juntos. Muito bem-vindo, Marco, uma honra ter você aqui conosco, poder passar a sua história de vida, tudo aquilo que você tem adquirido na sua vida profissional, e é um exemplo para todos nós que estamos aqui te assistindo, e estamos aqui bem ansiosos para ouvir suas palavras e as suas mensagens. Seja bem-vindo. Muito obrigado, Armando. Muito obrigado mesmo. A nossa diretora vai fazer uma breve apresentação aí das pessoas que estão aí da sede, né? A Beatriz Treze já se apresentou. Bem, bom dia, Marco? Eu sou a Eliane, diretora da Cívico Militar aqui de Araruama, e a gente quer agradecer a participação, né, da equipe toda da sede que a gente já viu que está aqui, a Fabiana Crespo, Eliana Monteiro, Elisângela Gonçalves, a Ana Caroline da Fundação Trevo, tem mais aqui com a gente, né, e a todos que de repente, a Viviane, o Alexandre, a gente quer agradecer a participação de todos, e no final o pessoal da COAP, e no final a gente vai falando caso mais alguém chegue, né? Sejam todos bem-vindos e que seja uma manhã bem proveitosa para a gente, tá bom? Muito obrigado. Vamos dar a palavra aí ao nosso convidado, né? E a gente vai nesse primeiro momento aí, Marco, a gente falar um pouco, né, onde tudo começou, né? Das suas braçadas lá na piscina do Clube de Regatas Flamengo, da parte de formação de educação física lá em Maceió, e a parte das primeiros passos aí da sua vida profissional aí como técnico. Fica à vontade, Marco. Obrigado. Bom, como eu falei, é uma satisfação enorme estar aqui com vocês hoje, nessa manhã do dia 23. Agradeço demais o convite e a oportunidade. Eu acho que contatos como esse a gente aprende também bastante. A gente nunca é dono da verdade de nada, a gente está sempre aprendendo e se reinventando, ainda mais num momento desse de pandemia. Bom, eu estou na natação há quase 50 anos, eu tenho 57 anos, entrei com 7 anos de idade na escolinha de natação do Flamengo, né? Onde eu tive a grata satisfação de começar a nadar, de aprender a nadar e depois virar atleta do Flamengo. E nesse período aí de atleta, chegar a uma seleção brasileira. Com 17 anos eu fui medalhista de Troféu Brasil. Naquela época era Troféu Brasil, hoje é Troféu Maria Lenk e Troféu José Finkel. O Troféu José Finkel já existia desde a minha época. E com 17 anos eu fui medalhista na prova de 1.500 metros e também campeão nesse mesmo Troféu Brasil em 1980, dentro do Parque Aquático Júlio Delamare. E nessa mesma época eu tinha um primo que morava nos Estados Unidos e me interessei em treinar nos Estados Unidos, porque lá como sempre foi, né, é o país da natação, é quem mais ganha, quem mais tem atletas campeões olímpicos, e era um sonho meu chegar a uma Olimpíada. E aí
com o apoio da família e também com o do Flamengo, porque a gente existia uma ajuda de custo naquela época, né? Quando você é atleta, bem diferente do que é hoje. Hoje os atletas estão bem contemplados do que na minha época. E aí eu fui para os Estados Unidos e passei alguns meses lá treinando, estudando inglês, né? Porque lá você tem inglês de graça para quem é estrangeiro, você pode se matricular e estudar inglês. E trabalhava também com esse meu primo que tinha uma empresa de importação e exportação lá. Era uma vida bastante dura, 5 horas da manhã treino, aí meio-dia tinha outra sessão de treino e à tarde, no final da tarde, por volta de 5 horas da tarde, tinha outra sessão de treino. Eram 3 sessões de treino, coisa que eu nunca tinha feito no Brasil. E achava aquilo ali o máximo, né? Pô, 3 sessões, pô, vou nadar pra caramba. E como eu estava conversando com o Gilberto aí anteriormente, nem sempre a quantidade significa qualidade e resultado, né? Então, eu passei por esse processo aí bastante tempo. Quando eu cheguei lá, eu era o terceiro melhor atleta do Brasil, né, na minha prova. E eu pagava $300 por mês para poder treinar com os caras lá. O técnico era o Bill Dias. Lá eles têm um sistema diferente de treinamento, né? Existe um técnico-chefe, que é o head coach, e vários assistentes. E aí o cara nem me cumprimentava, nem falava comigo, eu só me dirigia ao assistente. E até que um dia, no treinamento, eu comecei a me sobressair, e aí participei de uma... Aí quando eu estava... Que assim, né, você tem vários atletas dentro da raia, e aí a gente treinava com mais ou menos 6 atletas em cada raia. E eu cheguei lá, eu estava saindo na 6ª turma. E aí comecei a nadar, a treinar bem, e aí comecei a evoluir, lógico, e aí comecei a sair na 5ª turma, na 4ª turma, na 3ª turma, na 2ª turma, na 1ª turma. E aí quando eu comecei a sair na 1ª turma e ganhei de um cara que eu acho que era o melhor da equipe lá, depois do que acabou o treinamento, o técnico perguntou o meu nome. Como é o seu nome? E aí aí falei, aí a gente teve uma pequena... Aí, a partir daí que o cara começou a me corrigir, algumas partes de correção de técnica, quando eu nadava, que eu também nadava bem em borboleta. E aí fomos... Infelizmente, eu tive um problema na família de saúde com a minha avó e não consegui competir por eles lá numa competição que ia ter estadual. E aí retornei para o país por causa da minha avó depois faleceu, exatamente no dia do meu aniversário, e aí dei continuidade aí ao treinamento aqui no Brasil mesmo, retornando para o Flamengo. Logo na sequência, eu recebi um convite para competir nos Jogos Abertos do interior de São Paulo, por Limeira, pela Prefeitura Municipal de Limeira, em São Paulo. E aí me transferi para lá, eu treinava, dava treino como... Aí assinaram minha carteira, foi a minha primeira vez que assinaram a minha carteira como monitor de natação. Foi na Prefeitura Municipal de Limeira, onde eu fiquei lá quase um ano, praticamente. E aí eu treinava primeiro, dava treino como monitor de natação para uma equipe que tinha lá na piscina de 50 metros que tinha do lado de um zoológico que tinha lá em Limeira. E competi nesses Jogos Abertos do interior. Nesses Jogos Abertos fui muito bem, e aí consegui com dinheiro, porque cada prova que você ganhava dinheiro, né? E aí consegui comprar um Fusquinha depois dessa competição, Fusquinha 78. E aí passei também para a universidade, na Universidade de Piracicaba, que ficava bem próximo ali, coisa de 30, 40 quilômetros de Limeira. E comecei a estudar Educação Física nessa universidade, da Unimep, Universidade Metodista de Piracicaba. E aí acabou não dando certo essa parte, a prefeitura começou a falhar com o pagamento da gente, aí eu retornei novamente para o Flamengo. Foi quando eu fui para
voltei para o Rio de Janeiro, tive que fazer novamente vestibular, e aí fiz vestibular para Educação Física pela Sesgran Rio, e passei para a Universidade Gama Filho, onde iniciei a Educação Física. Logo na sequência, comecei a trabalhar como estagiário na escolinha de natação do Flamengo, treinava, primeiro estagiava na escolinha, depois treinava, e aí meu tio tinha um hotel e uma indústria lá em Maceió, e me convidou para trabalhar lá, que no futuro nós abriríamos uma escola de natação, porque a minha prima também fazia educação física, e ele falou, pô, quem sabe lá na frente a gente monta uma academia, uma escola de natação, e aí estava meio desgostoso do Rio de Janeiro, falei, não, vou enfrentar novos ares. E aí fui para Maceió, meu tio tinha um conhecimento, conhecia um cara que trabalhava no Clube Fênix Alagoana, em Maceió, e aí eu comecei trabalhando lá como um pré-mirim, com aperfeiçoamento ali, com mirim, e foi quando eu iniciei a minha profissão, vamos dizer assim. Aí tive já a carteira assinada, nesse Clube Fênix Alagoano também, e fomos ali dando sequência ao trabalho com a categoria de mirim, depois essa categoria de mirim virou petis, a gente foi indo, fomos seguindo essa equipe, e tive a grata satisfação de ter vários atletas campeões Norte-Nordeste, campeões brasileiros, medalhista brasileiro. A nossa equipe teve uma evolução bastante significativa. E aí depois recebi um convite para trabalhar em São Luís do Maranhão, numa escola de natação Viva Água, que existe até hoje, é uma potência lá em São Luís do Maranhão. A escola transformou-se numa baita de uma academia, e logo na sequência eu fiquei 3 anos em São Luís do Maranhão, onde continuei dando sequência, tive campeões brasileiros, campeões do Norte-Nordeste, fui convocado para uma seleção brasileira que foi teve uma competição internacional em Caracas, na Venezuela, fui como técnico, e aí saí de São Luís do Maranhão, voltei para Maceió, foi quando eu arrendei a piscina do SESI, que era a única piscina olímpica do estado de Alagoas. E ali montei minha escola de natação Lado Livre. Eu fui um dos primeiros arrendatários de piscina do SESI. Não sei se vocês têm conhecimento, mas o SESI tem piscinas olímpicas e semiolímpicas em todo o território nacional, nas 27 entidades federativas, né, da União, e eu fui um dos primeiros arrendatários de piscina do SESI naquela ocasião. Era uma piscina de 50 metros com uma piscina de 25 por 10 ao lado, né? Só que essa piscina de 25 por 10 era bem rasinha. Cheguei a ter 1.300 alunos nessa piscina, montei uma escolinha, cheguei a ter 18 funcionários, porque eu tive essa piscina e logo na sequência o Senai, que era bem próximo ali da Cambona, só que num bairro melhor, ali perto da Ponta Verde, e aí também na piscina do Senai, que era uma piscina semiolímpica, também montei uma escola de natação, a mesma escola de natação lá, e aí tive 1.300 nesses 2 locais, né? Eu tinha 800, mais ou menos 800 e pouco, 900 atletas nessa piscina olímpica, e tinha mais 500 alunos nessa semiolímpica. Então eu cheguei a ter 1.300 alunos, comprei uma Kombi, onde eu adesivei as laterais da Kombi com a minha logomarca da escola, montei a minha equipe de natação comigo, passava o dia inteiro, desde escolinha, dando aula de escolinha até aperfeiçoamento, até chegar ao treinamento mais tarde. E sempre na natação, e aí me transferi, né, da Universidade da Gama Filho para a Universidade Federal, né, de Alagoas, consegui a transferência e me formei pela Federal de Alagoas. E aí
pintou a oportunidade de retornar, né, ao Brasil, ao Rio de Janeiro, perdão, e trabalhar com o professor Ricardo de Moura no Vasco da Gama. Naquela tempo que o Eurico Miranda era o presidente, e eles montaram uma equipe fantástica, não só na natação, mas em todas as modalidades, na década próxima ali à década de 2000, né? E com a indicação do professor Ricardo Moura, junto ao Comitê Olímpico Brasileiro, eu consegui fazer a minha especialização em treinamento esportivo em Barcelona, nesse programa de solidariedade olímpica que existe, né? Que é um programa do Comitê Olímpico Internacional que visa a melhora do nível técnico dos países subdesenvolvidos, né? Então, eu participei desse curso em 1999, quando eu estava lá trabalhando no Vasco, foi uma oportunidade que surgiu, e aí, graças a Deus, foi muito bem, fui o primeiro colocado nesse curso, e tirando ótimas notas. Depois eu fiquei ministrando palestras pelo Brasil inteiro, divulgando o curso, foi bastante interessante. Dando sequência, logo depois eu trabalhei como gerente de planejamento técnico, fui convidado pelo presidente da Federação Aquática do Rio de Janeiro para ser o gerente de planejamento técnico da federação, onde eu trabalhei lá quase 4 anos, 3 anos e pouco. E aí surgiu a oportunidade de voltar à borda da piscina, quando um amigo, Luiz Antônio, que já faleceu, voltou para o Minas Tênis Clube, ele era o técnico-chefe lá do Botafogo, e aí eu fui chamado para ser o técnico-chefe do Botafogo pelo vice-presidente, na época, o Francisco Fonseca Filho. E aí trabalhei no Botafogo durante 3 anos e meio, já fazendo atleta Armando Negreiros, recordista sul-americano. Foi uma passagem assim, bastante significativa na minha carreira. Isso já era 2005, por aí. Eu entrei em 2003, 2005 eu já estava com esse atleta Armando Negreiros como batendo o recorde sul-americano na prova de 400 livre, na prova de 800 livre. E aí fui chamado para trabalhar no Esporte Clube Pinheiros, logo na sequência, porque o professor Fernando Vanzella saiu do Pinheiros e foi para ser técnico-chefe do Minas Tênis Clube, e eu entrei no lugar dele, fiquei como segundo na hierarquia. O head coach na época era o Alberto Silva. E aí trabalhamos lá, o Armando Negreiros foi comigo para lá, e aí foi quando eu consegui colocar vários atletas no Pan-Americano, 2007, no Rio de Janeiro, fui para o meu primeiro Pan-Americano, e daí foram 10 anos de seleção brasileira, né? Saí do Pinheiros, e na época a Patrícia Amorim, que nadou comigo, foi eleita presidente do Flamengo, em 2009, né? E aí, 2010, eu saí do Pinheiros e fui treinador-chefe do Flamengo. Nesse interim de Pinheiros e Botafogo, eu treinava o atleta André Brasil Esteves. O atleta André Brasil Esteves é um atleta paralímpico da classe S10, ele teve poliomielite na perna esquerda, ele é claudicante, a perna esquerda dele, na altura da batata da perna, ele ficou uma perna atrofiada, né? Bem mais fina do que a outra. E com esse atleta eu consegui... ele foi comigo para o Pinheiros, né? Quando eu saí do Botafogo e fui para o Pinheiros, ele foi comigo. E a gente conseguiu introduzir o André nesse mundo paralímpico, onde ele já, nas primeiras competições, teve um campeonato mundial na Escola Naval, e ele já foi se destacando, já batendo recordes mundiais nessa competição, porque ele sempre competiu no Olímpico. E aí a gente assistindo pela Sport TV em 2004,
na Paralimpíada de Atenas, a gente conversando, falou, pô, André, tem um cara lá que igualzinho a você, claudicante como você, e aí a gente fomos procurar, fomos se interessar, tivemos que nos filiar a uma entidade, né, que participava do Paralímpico, participamos, só que o André, apesar de ter batido o recorde mundial, ele, nessa competição, apesar de ter batido o recorde mundial em competições de um comitê paralímpico, né, brasileiro, ele aí foi convocado para esse mundial. Nesse mundial, ele passou novamente por uma avaliação para se tornar elegível internacionalmente, e a avaliadora o considerou inelegível. Aí foi um drama danado, a gente teve que correr atrás de montar um dossiê para torná-lo elegível novamente, ver uma competição que ele pudesse participar para ter esse avaliador internacional e aí participar. Foi uma fase bastante difícil, eu e André. Eu consegui, junto ao Comitê Olímpico Brasileiro, para ele fazer uma avaliação de eletromiografia, enfim, mostrando que ele não tinha a mesma inervação, né? Quer dizer, porque assim, essa inervação, ela não chega, né? O sistema nervoso manda a informação para o músculo, mas ela não chega com a mesma velocidade e com a mesma potência. Então, a gente teve que fazer todo um dossiê para poder voltar a participar de competições e torná-lo elegível. E o Comitê Paralímpico Brasileiro, nessa época, também ajudou bastante a gente para poder fazer todo esse dossiê, para mandar essa documentação para o Comitê Paralímpico Internacional. E, graças a Deus, deu tudo certo. E aí a gente foi participando das competições, e o André foi sendo convocado para as seleções, até a gente chegar na Paralimpíada de 2008, que ele conseguiu 4 medalhas de ouro e 1 de prata, batendo 3 recordes mundiais nessa Paralimpíada. Foi um dos momentos mais marcantes da minha carreira. No ano seguinte, 2009, teve um campeonato mundial de piscina curta paralímpico, né? Lá no Parque Aquático de Delamare, fizeram toda uma armação ali para dividir a piscina em 25 metros. E nessa competição, que foi a competição, acho que mais marcante de toda a minha carreira, o André nadou 7 provas individuais e ganhou 7 medalhas de ouro e batendo 7 recordes mundiais. Essa competição está marcada na minha carreira até hoje. Foi uma competição de maior êxito da minha carreira e que eu tenho muito orgulho. E aí, lá no Pinheiros, o André também estava comigo, o Armando também. O Armando foi comigo, né, para lá, e aí conseguimos colocá-lo no Pan-Americano. Ele foi medalha de bronze. A Monique Ferreira também era minha atleta, foi medalha de bronze. Manuela Lírio também foi minha atleta. Para vocês terem uma ideia, o 4x200 do Brasil, das 4 atletas, 3 eram minhas atletas, né? A Monique Ferreira, a Manuela Lírio, a Ana Carolina Araújo, e foi medalha de prata, perdendo só para os Estados Unidos, ganhando do Canadá. E nessa mesma competição, essa competição também foi bastante... Eu tive participação em dois Pan-Americanos, né, 2007 e 2011, em Guadalajara, no México, também com vários atletas medalhistas, João De Luca, André Schultz, ganhou medalha no 4x200 do Brasil, o João De Luca na prova também de 200 livre, a Monique Ferreira também, Manuela Lírio, Dainara de Paula, também na prova de borboleta, foi medalha de prata. E graças a Deus eu também tive a oportunidade de estar em fui convocado para 2 Olimpíadas, em 2008, e em Pequim, em 2012, Londres, né? Londres eu fui com 2 atletas, João De Luca e Dainara, e Pequim eu fui com 2 atletas, que eram o Lucas Salata e Monique Ferreira. E vários campeonatos mundiais nesse interim, foram 10 anos, né, de seleção, conheci 18 países,
campeonatos sul-americanos também absolutos, né? A gente teve vários atletas campeões sul-americanos, não só de categoria, mas também de campeonato sul-americano de absoluto, campeonato mundial júnior também, de Lima, no Peru, em 2011. A gente tinha o atleta Lauro Wilson, que se classificou, nadava borboleta. Enfim, 10 anos aí de seleção. E aí, em 2000 aí saí do Pinheiros, né, em 2010, como eu falei para vocês. Em 2010 fui para o Rio de Janeiro para ser head coach do Flamengo, que era o meu sonho, porque a gente comecei, como eu falei anteriormente, eu tinha começado ali como estagiário, né, e fui atleta dali, sou sócio laureado pelo Flamengo, consegui o título de laureado por ter pertencido à equipe que foi decacampeã brasileira absoluta na década de 80, né, no Flamengo. E aí consegui ser o head coach lá. O Flamengo não ganhava o troféu Maria Lenk, que era o antigo troféu Brasil, há 10 anos, né? Desde 2002 não ganhava. E em 2 anos a gente conseguiu fazer o Flamengo voltar a ser campeão do troféu Maria Lenk. E foi uma satisfação enorme ver aquela equipe maravilhosa subir no pódio, no lugar mais alto do pódio, voltar a ganhar o troféu Brasil. Foi fantástico, foi uma competição fantástica, meus atletas nadaram muito bem. Nessa época o Cielo nadava com a gente, o Nicolas Santos, que até hoje está com 40 anos aí, batendo recordes mundiais ainda, quebrando aí muitos paradigmas aí, que a natação não tem uma longevidade tanto grande no esporte, e ele está mostrando exatamente ao contrário, com 40 anos, altamente competitivo, acabou de participar agora do ISL, com 40 anos ficou a 3 centésimos do recorde mundial na prova de 50 borboleta, então mostrando que é possível trabalhar em alto nível até os 40 anos de idade na natação, um exemplo para o mundo inteiro, e é um atleta brasileiro. Eu tive satisfação também de tê-lo na nossa equipe do Flamengo. E aí, depois do Flamengo, entrou uma nova diretoria, né, do Eduardo Bandeira de Mello, onde eles mandaram todos os atletas adultos embora. Foi naquela época de austeridade do Flamengo, né, de contenção de despesa e tudo. E aí eu pensei que eles fossem também me mandar embora, porque acabando com a natação adulta, praticamente eu não ia ter mais atletas, né, porque todos os adultos treinavam comigo e com a minha equipe, né. E aí eles falaram que não, queriam que eu continuasse como head coach, como se fosse... O head coach é o gestor, né, de toda a parte administrativa, né, da natação competitiva, né, ele que contrata, ele que define dentro do orçamento que foi estabelecido pela direção como é que você vai otimizar esse recurso, tanto não só nas viagens, mas também na remuneração desses atletas, porque aqui a natação brasileira é uma natação clubística, né? Então a gente tem os grandes clubes remuneram seus atletas para que eles compitam pelos seus clubes, né? Pelos seus respectivos clubes. E aí a gente já também teve essa experiência, né, como gestor, não só no Botafogo, como eu era head coach lá no Botafogo, mas também tive a experiência lá no Pinheiros, porque o head coach da época era o Alberto Silva, mas ele não gostava muito dessa parte administrativa, aí me colocou para fazer toda essa parte, ele logicamente que definia os valores dos atletas, mas eu que controlava tudo junto com o gerente de esporte do clube. E aí, quando eu vim para o Flamengo, eu tive que também fazer toda essa parte de gestão e, graças a Deus, a gente também, por onde a gente passou, a gente sempre foi campeão. No Pinheiros fui campeão, no Botafogo fui campeão também brasileiro júnior, com a minha equipe júnior. Então, assim, graças a Deus, por onde eu passei, sempre fui campeão. E aí, Aí, quando eu estava no Flamengo, quando teve quando a entrada do Eduardo Bandeira de Mello, eu
fiquei mais na parte de gestão, né, da coordenação e procurando dar um suporte mais de interdisciplinaridade com a equipe técnica, né? Poderia também ter pego, na época, Luiz Altamir, poderia ter pego o Breno Corrêa, que são dois atletas hoje que estão aí despontando no cenário internacional e já foram campeões mundiais, inclusive, no revezamento do Brasil, 4x200. E poderia ter treinado, mas eu achei melhor deixar com o Nandão, que treinava o Breno Corrêa, e o Duda, que treinava o Luiz Altamir. Deixei os dois, porque assim, você tem que dar oportunidade também para os outros treinadores crescerem, né, evoluírem. E como eles já estavam fazendo um ótimo trabalho com os atletas, eu preferi melhor trabalhar junto à direção para melhorar a nossa infraestrutura ali, principalmente de profissionais qualificados, para monitorar e acompanhar melhor os atletas. Foi coisa que eu aprendi muito, não só no Botafogo, mas também no Pinheiros, que é hoje o melhor centro de disciplinar, já vi a expertise. E aí contratei uma fisiologista, contratei uma psicóloga, contratei outro preparador físico específico para natação, fui conseguindo isso junto à direção e montamos uma infraestrutura que ajudou bastante o Luiz Altamir a chegar às Olimpíadas, né? E também às Olimpíadas de Londres, né? E também de 2016, e o Breno Corrêa chegar também lá no Pinheiros. E quando eu estava no Flamengo, Alô? Estão me ouvindo? Deu uma queda aqui. Alô, estão me ouvindo? Escutando. Sim, tinha falhado para mim, mas voltou. Voltou? Ok. Voltou. Ela está dizendo aqui que voltou. E aí, quando eu estava no Flamengo, o Pinheiros tinha ido muito mal num troféu Finkel, que é outra competição, é outro campeonato brasileiro absoluto. O Pinheiros não. Aí o Pinheiros ficou em quarto na competição. E. Opa, agora caiu de novo. Opa, estão me ouvindo? Travou novamente. Agora voltou o áudio, Marco, tá normal. Ok. E aí eles me chamaram, me convidaram para ser o head coach do Pinheiros, que era outro grande sonho da minha vida, porque o Pinheiros de gestão, né? Inclusive fiz vários cursos de gestão também junto ao COB. E aí aceitei o convite, porque não tinha um histórico, né, de demissão de nada, de ninguém. E eu falei, já estou com 52 anos, a tendência é me aposentar lá no Pinheiros, né? Em agosto, setembro, se não me engano, de 2013, agradeci
de esportes do Flamengo. Já tinha participado lá também, já passei uma semana a vice-presidência depois no Minas Tênis Clube. Aí, como é que era a gestão, né? Porque lá eles têm ISO 9002 e das escolas de esporte lá. Eu comecei a implantar, né, várias coisas nas escolinhas que existe até hoje, graças a Deus, na escolinha. E aí, nesse inteirinho, eu recebi esse convite. Quis ficar no Flamengo, mas aí o Flamengo não quis, pelo menos, empatar a oferta que eu tinha recebido financeira, né, do Pinheiros. E aí fui para o Pinheiros ser o head coach de lá. No primeiro ano, a gente já de quarto fomos para terceiro, e no segundo ano a gente já fomos campeões brasileiros do troféu Maria Lenk. Como eu te falei, head coach lá no Pinheiros exerce também a gestão, né, de toda a natação competitiva. Eu, de um ano para o outro, eu demiti vários atletas, contratei outros mais produtivos, que marcavam mais pontos nos campeonatos nacionais e que tinham possibilidade de estar ingressando também na seleção olímpica. E aí foi quando, só para vocês terem uma ideia, em 2008, quando eu estava lá pela primeira vez, que não era o técnico-chefe, dos 24 atletas da natação, 17 eram do Pinheiros. E 7 só que eram de outros clubes. Então a gente realmente quebrou paradigmas, foi a maior delegação da natação na história. O pessoal fala muito da natação competitiva do Brasil antes de 2008 e após 2008, porque a gente nunca teve um número tão elevado de atletas conseguindo o índice A, né, para as Olimpíadas, que é um índice fortíssimo. Existe o índice da FINA A, a FINA B. O FINA A é quando você é o índice mais forte e que você tem condição de levar o segundo atleta, que você cada país só pode botar 2 atletas por prova, desde que consiga esse índice A. Se você conseguir um atleta naquela determinada prova com o índice B, você só pode levar um atleta só. E o índice B é um índice um pouco mais fraco. Então, a gente teve uma quebra de paradigma porque a gente começou a trabalhar com muito mais qualidade do que quantidade, e a gente quebrou no treinamento e no planejamento, no tipo de periodização de treinamento, que aí é uma outra coisa que a gente pode falar depois. E aí fomos para o Pinheiros, consegui também ir para a Olimpíada como técnico no Pinheiros, né? Da mesma maneira que eu consegui em 2008, só que em 2008 eu não era o head coach e em 2012 eu já era o head coach do Pinheiros. E aí, em 2015, final de 2015, entrou uma diretoria nova, e aí foi o melhor ano do Pinheiros. 2015 nós ganhamos todas as competições, não só de absoluto, mas de infantil, de juvenil, de júnior, até estadual petis nós ganhamos, coisa que não acontecia no Pinheiros há muito tempo, muitos anos. Nós ganhamos todas as competições. Eu, na parte da gestão, eu economizei mais de 20%. Só para vocês terem uma ideia, o orçamento da natação competitiva do Pinheiros equivale a mais ou menos 8 milhões de reais por ano. E eu consegui economizar 30% desse valor com as contratações que eu fiz e que nós tivemos um êxito muito melhor. Então, e aí por questões
de diretoria mesmo, que preferiram trazer o antigo head coach, que era o Alberto Silva, que eu tinha trabalhado lá anteriormente e que tinha saído para o projeto do Cielo, tinha largado o Pinheiros para seguir o Cielo. Eles preferiram trazer o Alberto Silva de volta e eu fiquei desempregado final de 2015. Aí o Clube Paineiros do Morumbi, lá de São Paulo mesmo, que é outro grande clube de São Paulo, soube da minha demissão e aí me contratou como head coach nesse ano de 2016. A gente botou o Paineiras também bem melhor classificado nos brasileiros, nos campeonatos estaduais paulistas lá, nos paulistas, em todas as categorias. E no final de 2016 teve mudança de diretoria. Do Clube Paineiras tinha sido demitido do Corinthians, lá em... De novo. Mas estão me ouvindo agora? Estamos sim. Tinha travado e voltou. Agora está voltando. Acho que está travado de novo. Tá aí. Vamos lá, a internet, é isso aí mesmo. Pode prosseguir, Marco. E aí... saí também do Paineiras em 2017. E aí um grande amigo, eu estava desempregado 2017 inteiro, fiquei 2017 inteiro desempregado, né? E aí final de 2017, um grande amigo meu, que foi nosso assistente técnico na época no Flamengo e hoje é presidente da Federação Aquática aqui de Santa Catarina, me mandou um link de um edital de chamamento da Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul, daqui de Santa Catarina. E aí, o edital de chamamento era só você mandar o currículo com todas as comprovações, né, do seu currículo e tentar passar. E aí foi o que aconteceu. Eu passei, vocês estão vendo aí a foto da equipe, né? A maioria descendente de alemão, polonês, russo, italiano, tem um biotipo excelente, pessoal daqui. E no primeiro ano de Jaraguá do Sul, que foi ano passado, na primeira reunião que eu fiz com a diretoria, né, e com os pais, porque essa associação jaraguaense de incentivadores da natação competitiva, é uma associação de pais que já existe há 20 anos, esse ano 21 anos. E essa associação de pais, juntamente com a prefeitura, eles competem pelas competições da prefeitura e essa associação é vinculada à federação, né? E a gente participa também das competições de federação e CBDA também com federação. Então é uma parceria que existe dessa associação com a prefeitura. Então eu tenho esse contrato com a prefeitura, sou técnico e técnico. Nas primeiras semanas que eu comecei a treinar o grupo, eu já prometi que eu ia ter. E no Brasileiro de Verão, que foi realizado em Porto Alegre em dezembro do ano
em novembro, final de novembro do ano passado. Foi o primeiro campeão brasileiro da AGIM que em 20 anos a gente conseguiu fazer. E eu fui eleito o melhor técnico do ano, né, pela Federação Aquática de Santa Catarina, eleição pelos próprios treinadores, né, feita pelos próprios treinadores, nada a ver com a federação. A federação também votou em mim, o presidente também tinha direito a voto, e eu tive a grata satisfação aí de, nesse brasileiro do final do ano, eu com 2 atletas, Marco, você me ouve? péssimo. Se você puder repetir aí a sua fala, está dando uma travada aqui para a gente. Em uma competição online, de natação, onde cada agremiado de conseguir ativar, né? E eu tive que também me reinventar, porque agora nessas competições e aí a gente está tendo a grata satisfação dos nossos atletas estarem ficando em primeiro lugar na maioria das categorias, na maioria das provas aqui no estado, e com tempos, inclusive, para estarem ranqueados, né? Porque agora a CBDA também criou essa competição de ranqueamento brasileiro, onde cada federação transmite os tempos obtidos, né, nessas tomadas de tempo que nós estamos fazendo, e a gente, com os tempos que os nossos atletas estão obtendo, a gente está... E o que mais me reinventando como treinador, eu pelo decreto que estabelecido aqui em Jaraguá do Sul, a gente só está podendo treinar 1 hora por dia. Então, de 2 horas e 15 que eu tinha, eu estou treinando 1 hora só por dia. O meu volume de treino desceu assim abruptamente, eu só estou treinando 3.000 e poucos metros. E já teve a primeira etapa, já teve a classificação da primeira etapa, e o meu atleta que nada 1.500 metros ficou em primeiro lugar no estado, aqui de Santa Catarina, abaixando 24 segundos com esse treinamento de 3.500 metros por dia. Então foi uma coisa assim de muito estudo, né, que eu tive que fazer, logicamente com bases fisiológicas, para que a gente possa estar mantendo a evolução dos atletas com essa restrição de 1 hora só de treinamento por dia. Bom, eu acho que era isso aí, e hoje em dia estou aqui, tá abrindo um novo edital de chamamento, né, aqui na prefeitura, que a gente vai colocar novamente o currículo e todos os documentos aí para tentar seguir aqui. Eu acho muito difícil ter alguém com um currículo, modéstia à parte, com um currículo melhor do que o meu, para entrar no meu lugar, mas a gente nunca se sabe, né? Então, a ideia é continuar aqui mais 2 anos, tentar montar, porque aqui não tem ainda uma escola, um parque aquático municipal, onde a gente possa estar com todos os horários disponíveis, né? Para poder estar trabalhando escolinha, estar trabalhando com a equipe, com um horário mais compatível com as atividades escolares dos nossos atletas, porque alguns atletas têm um contraturno e os nossos horários disponíveis lá nesse clube Acaraí, onde a gente treina, onde vocês podem estar vendo aí a foto lá que a gente tirou
É uma piscina coberta, né, de 25 metros, mas não tem os padrões oficiais. As raias não têm 2,5 metros de largura, então você vai nadar borboleta, quando um passa pelo outro na mesma raia, quando nadando borboleta, eles têm que fazer educativo para poder cruzar um pelo outro, né, na raia, porque a raia tem 2 metros só de largura, não tem os 2,5 metros oficiais. Então, e também tem restrição de horário, a gente tem até só 5h30 da tarde para treinar lá, onde a gente pega mirim, petis, infantil, juvenil e júnior. Eu treino do infantil até o júnior, que são garotos de 13 anos até 18, 19 anos, que o júnior 2, segundo ano, vai até 19 anos, feitos no próprio ano, né, de nascimento. E eu tenho um outro treinador, que está na foto aí, que é o Márcio, que é o treinador do Petis e é o meu auxiliar nessas categorias de cima. O treinador de Petis pega garotos de 11, 12 anos, e tem a Mônica, que é uma concursada lá da prefeitura, que também trabalha junto com esses atletas da GINC no Mirim. Trabalha no pré-Mirim e Mirim, que são atletas de 8 anos até 10 anos. Bom, é isso que eu acho que eu queria falar aí com vocês. Estou aberto aí para as perguntas. Então, Marco, enquanto os alunos vão... Já tem uma pergunta de um aluno ali. Enquanto os alunos vão formulando as perguntas, a gente tem algumas curiosidades aqui para te indagar. Sim. Da sua época de atleta, quem foi que mais incentivou você a fazer natação? Bom, eu não tive a figura do pai, né, presente, mas quem me incentivava bastante era minha mãe, né? E eu tive a grata satisfação, na época, numa competição do Flamengo, também de ser premiado pelo meu avô, que foi almirante, né, da Marinha do Brasil, na época da Revolução de 64, o almirante Cândido da Costa Aragão. Eu tive a satisfação de receber uma medalha num torneio da federação, que foi realizado no Flamengo, e ele me premiou lá na época de atleta ainda, né? Foi até a prova, se não me engano, foi a prova de 100 borboleta, que eu fui medalha de prata nesse torneio, perdi só para o campeão brasileiro da época, que bateu na minha frente, o Marcelo Jucá, na época, e ele ficou super contente lá de me premiar, enfim... Foi um momento também bastante marcante para mim. Mas quem me incentivou mais foi minha mãe, mas a gente se virava, né? Porque eu me lembro que eu pegava aquele Estrada de Ferro Leblon, né? Que é o 157, eu não sei nem se existe essa linha ainda no Rio de Janeiro. Eu morava ali na Humaitá, em Botafogo, na esquina com a Rua Cesar Alvim, e aí ia de madrugada treinar às 5 horas da manhã, e até o cara do ônibus já me conhecia, às vezes quando eu atrasava ele me esperava no ponto, porque tinha muito poucos passageiros nessa época, né, década de 80, e aí a gente fez até amizade, e o cara às vezes me esperava ali alguns minutinhos, eu vinha correndo para poder pegar o ônibus, porque se eu perdesse esse ônibus eu não conseguiria chegar no treino às 5 horas da manhã. Aí treinava às 5 horas da manhã, e ia para a escola às 7 horas, né, 7h15 que a gente entrava, tinha uma tolerância até 7h10, 7h15, se não me engano, e eu estudava do lado da minha casa, ali no colégio acadêmico, ali em Botafogo também. E aí ia para o Flamengo, né, eu morava em Botafogo, ia ali para o Flamengo na Lagoa, voltava, ia para a aula, saía da aula meio-dia e meio, mais ou menos, meio-dia e pouco, almoçava, descansa depois da musculação, o tempo. A vida, dando duro para chegar nos objetivos. E dentro dessa fase, você teve alguma inspiração, algum ídolo da natação nessa época que você era? Como o Flamengo disputava, né, todas as competições, ganhava, né? Eu tinha dentro da minha própria equipe os caras expoentes, né? Então, na época, a gente tinha o Rômulo Arantes, filho do Rômulo Arantes pai, que era o nosso técnico, junto com o Dalteli Guimarães.
Então, a gente tinha os ícones da natação dentro da nossa própria equipe. Maria Elise Guimarães, que disputava as provas de borboleta. O Djan Madruga era do Fluminense. Então, as competições eram altamente competitivas, né? Tinha a Gama Filho também, uma equipe fortíssima. Botafogo e várias outras equipes. O próprio Vasco da Gama também, com equipe. Então, na nossa época, o Parque Aquático Júlio de Lamar ali no Maracanã ficava lotado de gente, lotado. E ia a charanga do Flamengo, né? Aquela banda, a charanga do Flamengo, tocava lá direto, né? Dando incentivo para os atletas. Então, assim, a competição era muito competitiva. E na minha equipe tinha o Marcelo Jucá, que era o cara que eu queria bater, né? Porque ele estava na seleção brasileira, foi vice-campeão pan-americano na época, treinava nos Estados Unidos e quando vinha para o Brasil, né, porque tinha aquele período de férias escolares lá nos Estados Unidos, que vai de maio ali, abril até setembro, agosto, final de agosto, ele treinava com a gente. Aí eu fazia de tudo para chegar perto do cara, só que o cara era muito talentoso também. E era difícil acompanhar o cara, mas a gente estava chegando perto ali. Foi quando eu consegui tirar essa minha medalha de bronze, né, com 17 anos, num Troféu Brasil, que é coisa bastante difícil, né, porque você está competindo contra os atletas adultos, né, de 20 e poucos anos, e com 17 ser medalhista num Troféu Brasil era uma coisa bastante difícil na época. Marcos. Ô, Marcos. Opa, fala, Vanessa, depois eu falo. Tem a pergunta da aluna Letícia aqui. Ela perguntou o seguinte: como é ser técnico? Teve nadadores que, aos olhos de muitas pessoas, elas não serviriam para ser nadador, mas que, aos seus olhos, você sabia que ele seria um bom atleta? Então, eu tive, nessa minha carreira, né, eu tive vários atletas de todo tipo de característica, né? Eu tive atletas extremamente talentosos que eram preguiçosos, que achavam que poderiam ganhar. Dedicavam ao treino, e aí chegavam na hora da corrente, que você converse, mostrando que a natação, como qualquer outro esporte, educa para a vida, né? Se você tiver objetividade, determinação, perseverança, comprometimento, foco, determinação de metas, você consegue chegar aos seus objetivos. E eu acho que educa mesmo para a vida. Isso é um exemplo que eu tenho por mim, por ter sido atleta, né? Que a gente tem que ser disciplinado para chegar aos seus objetivos. E muitas vezes os atletas talentosos, que eu já tive N exemplos, acham que podem chegar lá e decidir sem treinar muito, e às vezes cai do cavalo, né? Porque se você quando você chega a nível estadual, pode ser que isso aconteça sem problema, mas quando a gente começa a chegar a nível brasileiro, a nível sul-americano, a nível pan-americano, a nível de Olimpíada, se você não treinar, você não chega lá, você não chega numa final. Então, e quanto mais chegar numa medalha, né? Então você tem que sacrificar para chegar nos seus objetivos. Como é a vida da gente hoje em dia, né? Você tem que sempre matar um leão por dia para conquistar o seu espaço, para você se fazer presente, se mostrar, para poder chegar aos seus objetivos, né? Então, eu tive atletas talentosos e tive atletas extremamente esforçados que também chegaram numa seleção brasileira, que eram extremamente dedicados, disciplinados, se matavam, deixavam os 100% no treino e conseguiram chegar, e não eram tão talentosos quanto outros. E eu fiz esses atletas, às vezes, mais esforçados, mas que não tinham muito talento, ganhar desses atletas talentosos, para exatamente mostrar para esses atletas talentosos que eles tinham que treinar mais para poder chegar nos seus objetivos. Ô, Marco, aqui é Armando. Eu gostaria de saber o seguinte: existe muita diferença de treinamento no Brasil e no exterior
Como é que você vê isso aí? Olha, eu tenho grandes amigos, né, treinadores, inclusive eu conheço o técnico, o chefe do Japão, né, que é o Nori, que é uma pessoa extremamente humilde, com vários atletas campeões olímpicos, né, medalhistas olímpicos, é uma pessoa extremamente humilde, né, é uma cultura que eu tenho, que infelizmente eu não tive a satisfação de conhecer, nesses 18 países que eu viajei e consegui conhecer com a seleção brasileira, mas eu tive a grata satisfação de fazer amizade com esse cara nas Olimpíadas, né? E, assim, o que eu posso te falar é que nós aqui brasileiros, a gente, pela realidade que a gente tem aqui, né? Porque a gente não tem apoio, né? Você vê, tem atletas que chegaram à Olimpíada, que eu sei, por exemplo, que treinaram com o ZIT, em Goiás, no interior de Goiás, numa piscina de 20 metros. O Carlos Alberto Jaime chegou à Olimpíada pelo Brasil treinando numa piscina de 20 metros, treinando com esse treinador ZIT. Então, assim, nós somos muito diferenciados em termos de criatividade. E assim, eu acho que, por exemplo, Estados Unidos é uma potência para todo. Eu fui aos Estados Unidos várias vezes, fui visitar os nossos atletas do Flamengo, que estavam treinando lá, o Cielo, o Henrique Barbosa, o Nicolas Santos, que estavam em Auburn. Tive a satisfação de participar de várias competições preparatórias para os nossos campeonatos mundiais, a gente fazia muita competição fora, né? E os Estados Unidos é uma potência, enquanto nós aqui no Brasil, a gente tem 35 mil atletas federados, nos Estados Unidos eles têm 500 mil atletas federados, com milhões de nadadores participando de natação. Então, qualquer cidadezinha pública ali, você tem uma piscina pública, você tem piscina no colégio, e piscinas assim, fantásticas, com bulkhead, que é aquela borda móvel. Então, assim, em termos de... E, assim, nos Estados Unidos, você tem todo tipo de características de atleta. Primeiro que lá você não precisa ser formado em educação física para ser treinador. Então, você tem treinador nos Estados Unidos que é formado em psicologia, você tem treinador nos Estados Unidos que é formado em cinesiologia, você tem treinador nos Estados Unidos que não é formado, mas fez o curso da ASCA, né, que é a American Swimming Coaches Association, que tem lá de nível 1 até nível 5, e aí você tem lá, que é uma coisa que eu acho que deveria ter aqui no Brasil, né, esse nivelamento de treinadores, e você determinar, para determinada categoria, você tem que ter um determinado nível de treinador compatível com aquela categoria. Enfim, essa é a minha ideia, né, que eu batalho desde a época que eu pertencia ao Conselho Técnico Permanente da CBDA, da Confederação. Uma ideia que eu tive, que a CBDA tinha que ter esse curso para nivelar e para entender qual era a realidade técnica do universo brasileiro, né? Então, lá na ASCA, você vai fazendo os cursos de nível 1, nível 2, nível 3, nível 4, nível 5, e aí você tem a permissão de ser treinador lá nos Estados Unidos. E lá você tem uma gama de treinadores, né, com diversas linhas de trabalho diferentes. Então, você tem um treinador que dá muito volume assim, exacerbado, você tem um treinador que dá muita qualidade, você tem enfim, você tem ex-atletas que viraram treinadores e que só participaram desses cursos, que não fizeram faculdade igual a gente, de fisiologia, anatomia, bioquímica, né, biomecânica, que participou de tudo isso para chegar, né, a ser treinador. E ainda mais eu, que sempre fui inquieto, né, para adquirir conhecimento, por isso que eu fiz mestrado também, né, na Universidade de Castelo Branco, em motricidade humana, sempre com afã de querer saber mais e poder estar dando para o meu atleta, poder estar construindo para o meu atleta um treinamento mais qualificado para ele poder chegar a desenvolver o seu potencial.
Então, assim, eu admiro muito o treinador. Acho que o treinador brasileiro, para onde ele for, para qualquer lugar, para qualquer país, ele com certeza vai ter êxito, porque ele já é acostumado a sobreviver na dificuldade. Então, ele tem muita criatividade e muito conhecimento, né, para ser vitorioso em qualquer lugar. E eu tenho vários amigos, né, hoje que estão em Portugal. Eu quase fui contratado pelo Clube do Porto, né? Estava tudo praticamente certo, aí de última hora os caras preferiram contratar um técnico que tinha acabado de ser demitido da Federação Portuguesa de Natação e que tinha sido atleta deles muito lá atrás, e aí preferiram uma solução mais caseira, e aí declinaram da minha contratação, mas já estava até o salário, tudo estava tudo certo, até os e-mails, o cara com salário, tudo definido, e acabou não dando certo, infelizmente. Poderia estar em Portugal hoje. Mas não sei se eu respondi a sua pergunta, mano. Não, excelente. Respondeu mais do que eu perguntei e acrescentou bastante aqui para todos nós, com certeza. Muito obrigado. Nada, que isso. Marco, eu tenho aqui a participação da Ana Carolina Vieira. Primeiramente, ela te parabeniza aqui pela sua trajetória esportiva, né? Aí ela colocou aqui assim, Marco, você tocou em um ponto importante, a conciliação das rotinas escolares e esportivas. Desejo ouvir mais um pouco sobre o que você pensa a gestão de dupla carreira. Eu não entendi o final da pergunta, perdão. Ela quer saber um pouco mais o que você pensa sobre essa gestão do seu tempo de dupla carreira, né? De as rotinas escolares e a rotina esportiva. Como é que você faz para gerir essa dupla carreira? Ou fez para gerir, em algum momento da sua vida, essa dupla carreira aí de esportista e estudante? Antes de você iniciar, Marco, é porque na nossa escola nós temos... Né? Isso, exatamente. Eu tenho esse mesmo problema aqui com os meus atletas. Por isso que eu acho que é uma coisa que vai dificultar muito para a gente, acho que a partir do ano que vem, principalmente com essa pandemia, porque provavelmente as escolas vão querer correr atrás do prejuízo, né? Porque praticamente muitas escolas não tiveram como concluir, né, o seu currículo letivo esse ano, né? E fatalmente vão querer fazer esse contraturno, quer dizer, essa é a minha ideia, né, que eu acho, que pode ocorrer isso, o contraturno no ano que vem, exatamente para compensar a perda que tiveram esse ano. E isso vai provavelmente prejudicar bastante a gente, porque como eu falei para vocês, o meu horário vai de 1h e pouca da tarde até 5h30 da tarde, eu vou ficar bem complicado com isso se houvesse contraturno. Porque eu já tive alguns atletas meus, em alguns dias da semana, com contraturno, que eles não conseguiram treinar. Então, assim, diferentemente dos Estados Unidos, lá toda a infraestrutura acadêmica, vamos dizer assim, né, escolar, nos Estados Unidos, é feita concomitantemente com o esporte. Então, os horários de aula lá são feitos exatamente para não prejudicar essa participação esportiva, que para as escolas e para as universidades são muito importantes, porque eles dão bolsa, né, de estudos, não só no high school, como nas escolas, né, nos colégios, como também nas universidades. Eles dão bolsa de estudo para os alunos, para os atletas, né, para que eles venham para suas escolas e defender a sua escola, defender a sua universidade, nas competições nacionais. E diferentemente daqui eu não vejo essa preocupação da educação, né, com o esporte, que eu acho que deveria estar interligado. Porque eu acho que o esporte, como eu comentei aqui com vocês, faz parte da educação, faz parte da formação do caráter e da personalidade dos atletas, entendeu? Não só dos atletas, mas dos alunos, né? Na nossa escola, Eliane falou uma coisa. É uma escola cívico-militar,
com vocação para o esporte. Então, nós temos uma realidade onde a grade curricular de treinamento desportivo, que atualmente contempla 3 modalidades, que é a natação, o atletismo e o xadrez, ela compõe a grade curricular da nossa escola. Então, é um modelo semelhante. Isso é fundamental. Fundamental. Ao que você está mencionando, entendeu? De manhã é uma parte Exatamente. curricular e à tarde tem a parte esportiva, entendeu? Mas isso é uma iniciativa do colégio de vocês ou já é uma estrutura? Você travou. A nível estadual, a nível municipal, não sei como é que... Oi, ouviu minha pergunta? Não? Estadual. Quer que eu repita? Repete para mim, A por nível favor. estadual. Essa estrutura, vamos dizer assim, essa preocupação com essa grade curricular é a nível estadual ou foi uma iniciativa de vocês aí mesmo? Não, é uma estrutura estadual, né? Existem várias integrais, mas nós somos a única estadual com vocação para o esporte, entendeu? Então, nós somos uma escola pioneira nessa questão e procuramos, assim mesmo com a questão da pandemia, né, que o esporte tem muito a ver com a parte prática, né? A gente sem a parte prática deixa um pouco a desejar, né? Mas a gente procurou, mesmo nesse ano de pandemia, articular partes cognitivas e teóricas dessas três modalidades para poder fomentar o conhecimento dos nossos alunos, entendeu? Então, e fomentar também o interesse, com certeza, com certeza. A gente acredita que com a volta do presencial, mesmo sendo parcial no ano que vem, tal, com limite de número de alunos por turma, que a gente vai conseguir, assim, deslanchar dentro desse modelo, né? E mostrar que é possível. E possivelmente vai servir de referência lá na frente, né? Porque se vocês, logicamente, com certeza vão ter êxito nessa formatação, com certeza isso aí vai servir de referência para o estado inteiro. Os alunos sendo bem-sucedidos, tendo êxito na parte escolar e na parte esportiva, isso aí... E ano que vem vai ter mundial escolar, vai ter sul-americano escolar. Quer dizer, eu não sei se vocês hoje estão dando treinamento, ou se é apenas o ensino da natação, o aperfeiçoamento da natação, mas se vocês tiverem treinamento e, porventura, um desses atletas participarem de competições escolares, e se, porventura, conseguir chegar a um sul-americano escolar, que vai ser no Rio de Janeiro, em dezembro, a realização desse sul-americano, e a seletiva vai ser em Brasília, no mês de julho, vai ser um fato histórico, né? Com certeza. Legal sua informação aí para a gente. Bem bacana. Tem mais alguma pergunta aí, professores, para a gente fazer para o Marco? Tem sim. Que conselhos ele daria para um iniciante na natação? Bom, primeiro, pegar um local que tem uma boa referência, uma boa metodologia, né? Hoje em dia está muito em moda, né, a criação de metodologias. Eu mesmo estava pensando em criar a minha, até com essa vasta experiência que eu tenho aí, por ter também tido escola de natação há muitos anos, e por tudo que eu já estudei, por tudo que eu já presenciei, por tudo que eu já coordenei, né, como coordenador dos esportes aí, de natação também. Era uma coisa que eu gostaria muito de ter um tempinho para criar essa minha metodologia também. Mas procurar um local que tenha professores qualificados, né, para poder ensinar bem, porque a gente vê muita coisa também ruim, né? E aí acaba não motivando muito o aluno na sua sequência, né, pedagógica, né, na natação, né?
Então, fica aquelas aulas muito monótonas, pouco criativas, dependendo da faixa etária, pouco lúdicas, né? Porque você pode estar unindo, né, a ludicidade com objetivos intrínsecos do que você quer desenvolver no aluno, dependendo da faixa etária e do nível de aprendizado que ele se encontra. Então, procurar locais que tenham boa referência. Se for a intenção de vir a competir, que sejam locais que tenham parcerias ou que estejam associados a algum determinado clube, porque às vezes tem uma parceria que você forma o aluno, né, na natação, e esse aluno depois vai para uma equipe de natação ou para algum clube de natação competitivo. Então, procurar sempre um local que tenha professores bem qualificados, que sejam aulas criativas, aulas dinâmicas, aulas lúdicas, que possam, dependendo da faixa etária, como eu falei, né, para poder estar se interessando, gostando e dando continuidade à natação. Ô, Marco, nós temos na nossa escola, no nosso colégio, uma matéria chamada Projeto de Vida, que eu acho muito importante vir a conhecer mais a fundo esse ano. E eu gostaria de saber, assim, como é que foi, se você planejou a sua vida naquilo que você iria fazer quando era mais jovem, inclusive, ou se aconteceu as coisas mais ou menos, ou você não esperava, enfim. O que você tem a dizer sobre a sua trajetória, o seu projeto de vida, que ainda continua, né? Eu sei que o amigo aí ainda vai longe. Armando, assim, eu não tive um projeto, eu sempre trabalhei muito, muito mesmo. Sempre onde eu trabalhei, eu era o primeiro a chegar, o último a sair, sempre preocupado nos mínimos detalhes, como a minha equipe técnica estava sendo atendida. Então, como eu te falei, né, chegando num Pinheiros, chegando num Botafogo, chegando num Flamengo, chegando num Clube Paineiros do Morumbi, onde eu fui head coach, eu tinha que criar também, eu não tinha que me preocupar apenas em dar treino para os meus atletas, para que meus atletas chegassem aos seus objetivos, seja ele Olimpíada, Pan-Americano, Sul-Americano, ser campeão brasileiro, ser campeão estadual, enfim. O meu objetivo era montar também uma infraestrutura que eu conseguisse deixar um legado de um processo de continuidade, né? Eu acho que sempre por onde a gente passa, a gente tem sempre que ter essa preocupação, né, de deixar um legado positivo para que no futuro as pessoas consigam, seja quem for, seja o Marcão, seja o Armando, seja a Vanessa, quem for, possa estar dando processo de continuidade. Então, a criação de processos eu acho fundamental nesse aspecto, né? Então, eu sempre tive uma preocupação muito, muito enraizada de trabalho. E eu acho que eu tive também um pouco de sorte, porque assim, eu sou um cara muito envolvido com o que eu faço, amo muito o que eu faço, então eu chamava muito atenção nas competições por causa do meu assobio, dos meus gritos e dos meus resultados, lógico. Então, eu acho que isso sempre chamou muito atenção. Os atletas também que treinaram comigo sempre falam muito bem de mim. Eu tenho um grupo de WhatsApp até hoje de todas as equipes por onde eu passei. No dia do meu aniversário são mais de 300 pessoas me mandando mensagem, a maioria deles atletas, me desejando feliz aniversário. Enfim, assim, eu sempre fui muito muito ligado a isso, né, ao trabalho. E, por consequência, as coisas foram acontecendo. Então, foi acontecendo de eu estar no Botafogo com 5 meses de salário atrasado e não deixando de chegar cedo, não deixando de ser o último a sair, de ser o primeiro a chegar, 5 meses de salário atrasado, e aí ser convidado para trabalhar no Pinheiros. Você imagina, que nunca atrasou salário na vida, e tendo que mudar com a família toda do Rio para São Paulo, para dar sequência à minha carreira.
Eu falo sempre para minha esposa, para minha filha, eu falei, filha, eu não vivenciei a sua infânciazinha, né? Porque eu estava me dedicando pra caramba aos treinamentos, de botar os atletas nas Olimpíadas e querer chegar à Olimpíada, que eu acho que é a excelência na minha profissão, né? É chegar numa Olimpíada, 2 Olimpíadas, é chegar na excelência. Botar um atleta medalhista numa Paralimpíada é excelência. Bater recorde mundial é excelência. Então eu cheguei no topo da minha carreira, né? Não só a nível de lograr resultados, mas também a nível de salário, financeiramente falando, né? Então, assim, não foi projeto, as coisas foram acontecendo por consequência mesmo. A gente tem mais uma Ô, pergunta. Marco. Aluna, faz aí, Gilberto. Opa. Ô, Marco, tem mais uma participação aqui. Sim. Da Camila Alves. Sim. Ela quer saber qual foi o seu melhor momento ou a sua melhor lembrança em sua carreira. Como eu tinha falado, né? Foi quando o meu atleta paralímpico ganhou 4 medalhas de ouro na Paralimpíada de Pequim, 2008, 4 medalhas de ouro e uma de prata na Paralimpíada de 2008 e bateu 3 recordes mundiais na prova de 50 livre, 100 livre e 100 borboleta. E no ano seguinte, 2009, num campeonato mundial de piscina curta, aqui no Rio de Janeiro, campeonato mundial paralímpico de piscina curta, e piscina de 25 metros, ali no Parque Aquático do Delamare, no Maracanã. Eles fizeram uma armação, colocaram uma armação ali para tornar a piscina em 25 metros. E o meu atleta participou de 7 provas individuais, ganhou 7 medalhas de ouro e bateu 7 recordes mundiais nessas provas individuais. Acho que foram as 2 maiores realizações profissionais na minha carreira. Ô, Marco... Só um instantinho, mano. Tá bom. Marco, você vê diferença entre o planejamento a nível de natação para um atleta olímpico e de um atleta paralímpico? Não tem diferença. Tendo objetivo, data da competição e planeja, não tem diferença. Quer dizer, eu tive a sorte de ter um atleta da categoria S10, né? É o que tem menor comprometimento funcional, né? É o atleta que tem menor comprometimento funcional. Mas eu vivenciei toda essa parte aí com atletas que não tinham braços, com atletas que não tinham os 2 braços, só tinham uma perna e uma meia perna, entendeu? Então, assim, eu aprendi muito vivenciando essas competições com esse grupo, que a gente ficava todos alojados no mesmo hotel, né? Com refeição, com tudo, durante 3, 4 dias de competições nacionais, e que era o circuito paralímpico, circuito Loterias Caixa, eu acho que existe até hoje. A Caixa Econômica é patrocinadora desses eventos do Comitê Paralímpico Brasileiro, se não me engano, e a gente ficava em diversos estados, né, eram 5 circuitos durante todo o ano, 5 ou 4, se não me engano, e em diferentes localidades, né? Em cada região era realizado um circuito desse, exatamente para fomentar a maior participação de pessoas com deficiência, né? E, assim, o alto astral desse pessoal, assim, era contagiante. Aí você via o cara se alimentando sem ter os 2 braços e rindo e contando piada e assim... Então você para e pensa assim, pô, a gente não tem problema nenhum, né? Na frente do que esses caras enfrentam no dia a dia, no cotidiano deles. Então eu voltava dessas competições, eu voltava renovado, né, para o meu dia a dia, porque eu falei, pô, o que eu presenciei com esses caras aí no final de semana é um exemplo para a minha vida, um exemplo para o meu cotidiano, para o resto da minha vida, né? Então, assim, era gratificante. Marco, sim.
é só para sua informação. Você teve, sim, um grande projeto de vida. Sabe qual foi? Ser protagonista, meu amigo. Você fez a diferença. Então, a primeira coisa que nós ensinamos aqui para os nossos alunos é de ser protagonista naquilo que ele faz. Então, meus parabéns aí pelo seu grande projeto, que foi ser sempre protagonista na sua vida. Obrigado, Armando. Obrigado mesmo. Para você ter uma ideia, Armando, o reconhecimento dessas conquistas só veio agora, por incrível que pareça. Só aconteceu agora. Eu recebi a carta, tive que pedir, né? Porque como vai ter o edital de chamamento agora, né? Novamente, na prefeitura aqui de Jaraguá do Sul, eu tive que pedir ao Comitê Paralímpico comprovar que eu estava na competição, através do próprio André Brasil, pedir para o André Brasil ligar para o atual presidente do Comitê Paralímpico Brasileiro, para eles me darem a carta de que eu era o técnico do André, que o André conseguiu 4 medalhas de ouro, 1 de prata na Paralimpíada de 2008, que ganhou 7 medalhas de ouro no Campeonato Mundial de Piscina Curta, no Rio de Janeiro. Eu só tive a carta agora, depois de 12 anos. Para você ver como o técnico aqui no Brasil é extremamente mal valorizado. Eles não têm reconhecimento nenhum. Para também reconhecer que eu tive nas Olimpíadas de 2008 e 2012, eu tive que pedir uma carta ao Comitê Olímpico Brasileiro dizendo que eu participei como técnico e atleta, como técnico nas 2 Olimpíadas. É fogo, cara. É fogo. E isso aí, para mim, é importante porque no edital de chamamento, na hora da classificação, né, para mim é importante porque eu fico no último nível, né, de remuneração. Então, eu melhoro a minha remuneração do que eu recebo hoje, né? Então, eu tive que pedir essa carta para poder ter uma remuneração melhor. Ok, Marco. Valeu pela resposta. Realmente, nós somos muito pouco valorizados. Muito. Até vocês mesmos, que são vitoriosos, a gente ama o que a gente faz, né? A gente é meio idealista nas coisas, né? Tem os ideais e corre atrás para poder as coisas acontecerem, né? Muitas vezes você não tem nem infraestrutura por trás para poder desenvolver tudo que você quer e que você acredita que seja o melhor para o seu aluno, para o seu atleta, mas você corre atrás para poder... Eu tive uma passagem interessante em Maceió. Eu dei treino para um atleta que era muito, mas muito pobre. Vocês podem ter uma ideia de pobreza na cabeça, mas exponencializa isso que vocês têm em mente a nível de pobreza. Henrique Melo, o nome desse atleta que eu treinei, ele pertenceu à minha escolinha de natação lá no SESI, em Maceió, e esse garoto entrou na minha escolinha de graça porque eu tinha muito pedido, né, de mães lá, porque por recomendação médica, precisavam fazer natação com os seus filhos, né? E aí eu cheguei a dar 100 bolsas na minha escola de natação. E aí dei essa bolsa para esse garoto e eu dava aula de natação para ele. Ele aprendeu a nadar comigo também. E no final do expediente, né, no final da tarde, eu dava treinamento para os que já estavam mais avançados. E aí, eu vendo que aquele garoto assimilava muito rapidamente, né, o que eu passava para ele, tinha uma assimilação rápida, uma flutuabilidade muito boa, uma flexibilidade grande, enfim, garoto com uma capacidade assim, muito grande na natação, que eu já vi de cara, né? E esse garoto foi comigo até chegar à minha equipe. Quando ele chegou à minha equipe, tinha que treinar todos os dias, inclusive no sábado. E todo sábado
que olhar no sinal para vender coisa para poder ajudar a família a sobreviver. Só que eu não sabia disso. E aí, uma vez, eu estava no sinal e eu vi o Henrique. Num domingo, eu vi o Henrique trabalhando. Eu falei, por que você está fazendo aqui, cara? Eu falei, não, eu estou ajudando minha mãe, porque tem que comprar comida em casa, não sei o quê, papapá. Pô, aquele negócio marcou. Aí eu falei, no dia seguinte, eu fui atrás de um amigo, que era dono de um restaurante lá em Maceió, bem ali no centro de Maceió, de Alagoas. Falei, cara, eu preciso da tua ajuda. Estou com um atleta com potencial enorme, ele falta treino, porque ele tem que trabalhar de venda de bala, de doce no sinal, e ele não está conseguindo treinar dia de sábado, às vezes falta também porque não se alimenta direito, não consegue treinar bem, enfim. Aí eu consegui almoço e janta para esse garoto todos os dias. Ele almoçava, o restaurante não abria para janta, mas ele fazia uma marmitinha e levava para casa. Cara, esse cara teve uma evolução assim, começou a ficar forte, porque a gente fazia também musculação, tudo. Resumindo a história, esse cara não era nada, conseguiu fazer índice para brasileiro comigo, veio para o brasileiro aqui no Rio de Janeiro comigo, na piscina do Botafogo, e foi medalha de bronze na prova de 50 livre no Campeonato Brasileiro. Cara, esse daí foi uma das maiores vitórias que eu tive, assim, na minha carreira também, sabe? Porque esse garoto, com essa situação precária, assim, sabe? Pô, foi emocionante. Foi como se tivesse ganho uma medalha de ouro olímpica para mim naquele dia. Parabéns. Muito bacana essa experiência, hein, Marco? Bom, a gente tem essa foi fantástica. Com algumas fotos aí de atletas seus aí. Ali a Etienne Medeiros, né, lá no alto à esquerda, a Etienne Medeiros mostrando. Etienne Medeiros treinou comigo no Flamengo. Embaixo o Armando Negreiros, com a medalha de bronze dele, do 400 livre. E o Armando Negreiros também, com todas as medalhas dele, que ele conquistou no Campeonato Brasileiro, que ele bateu o recorde sul-americano. Lá em cima o Cielo, né, que eu estava em Beijing lá e assisti essa medalha de ouro lá, a gente abraçou muito ele no 50 livre. Do lado o Gabriel Santos, que hoje é o atleta que abriu o revezamento do Brasil, 4 por 100 livre, foi medalha de prata no Campeonato Mundial. Ele conseguiu o índice da Olimpíada comigo, ainda quando eu estava trabalhando no Pinheiros, mas infelizmente eu fui demitido logo depois, não consegui dar sequência, mas quem pegou ele já com índice olímpico, né? Quer dizer, isso foi só dar continuidade. Embaixo a Flávia Delarolli, velocista brasileira, uma das únicas atletas finalistas, né, de Olimpíada, na prova de 50 livre. E no meio ali, embaixo de mim, dando treino no Flamengo, é a Dainara de Paula, que tinha essa respiração lateral no borboleta, e foi semifinalista comigo nas Olimpíadas de Londres. E aí, dentro disso daí, a gente gostaria de te fazer um agradecimento pela sua presença, pela troca aí de conhecimentos, né? Eu acho que a nossa manhã aí foi extremamente enriquecedora, né? E a gente gostaria também de lhe convidar para você, assim que for possível, presencialmente, né? A gente poder ter a sua presença aqui na beira da nossa piscina, dando uma olhada nos nossos equipamentos esportivos, dando uma olhada nos nossos treinamentos e conhecer aqui a nossa escola. Um prazer. Vai ser uma satisfação. Vou passar a palavra agora à nossa diretora-geral e ela vai fazer o encerramento aí da reunião com a gente, tá? Bem, Marco, agradecer mais uma vez. Eu estou aqui assim emocionada. Meus professores sabem, meus alunos sabem que eu sou uma pessoa muito emotiva. E eu vi esse último relato aí, né, desse jovem que, mesmo com toda a dificuldade, né, conseguiu chegar num índice tão bom com a sua ajuda. Eu fico assim acreditando no que a gente vai descobrir aqui dentro da nossa escola, de futuros atletas,
e que vão poder estar competindo também, né? A gente tem aqui, graças a Deus, uma equipe que acredita na educação, que acredita que o esporte pode mudar vidas, né? A proposta da nossa escola com vocação cívico-militar vocacionada ao esporte, né? Tem esse engajamento, tem um diferencial. A gente tem, como a professora Ângela falou, que, gente, é ela a prima que ele citou aí durante a fala dele, é ela, a Ângela, nossa coordenadora. Ficou quietinha aqui, mas vamos explanar. Eu adoro explanar, Marcos. E não é porque é minha prima, não, mas vocês têm uma excelente profissional aí com vocês. Não, com certeza. Eu tenho aqui, eu falo que eu tenho os melhores aqui, Marcos. Eu tenho os melhores professores, eu tenho os melhores treinadores que, graças a Deus colocou assim, todo mundo que acredita nesse projeto de escola. A gente tem uma equipe na SEDUC que também acredita, né, nessa escola de qualidade, que acredita nessa educação que o esporte pode mudar vida, junto com a questão, né, militar, que vem com a disciplina, que também é uma coisa que é necessária dentro do esporte para se alcançar o objetivo, aliás, em tudo na nossa vida, né? Se não tiver disciplina, a gente não consegue chegar a lugar nenhum. É verdade. Então, agradecer mesmo de coração. Estamos, assim, quando acabar essa pandemia, acabar isso tudo, aguardando aqui a sua visita aqui, para a gente ter esse contato mais próximo. E um abraço, né? Que eu acho que assim, a gente precisa muito de abraço, né? Muito obrigado. Por mim, por toda a escola, por toda a equipe da SEDUC que está aqui participando junto com a gente, com o pessoal da equipe Trevo. E muito obrigado mesmo. A gente quer agradecer com uma salva pelo seu trabalho. Eu agradeço a todos que estiveram aqui, nossos alunos, né, responsáveis de aluno que devem estar em casa assistindo junto com seus filhos, porque a gente fez uma reunião de pais semana passada e colocou que teria esse momento com você, e os pais também ficaram assim, muito motivados. Então, às vezes, aparece como um, mas de repente tem uma família assistindo, entendeu? Então, assim, tem muito mais gente aqui participando desse momento junto com a gente. Muito obrigada mesmo a todos. Eu estou emocionada, não consigo falar mais. Olá, meu primo, obrigada pela oportunidade aí, obrigada por você ter compartilhado seu conhecimento aí, e conhecimento de vida, né? Não é só conhecimento profissional. É experiência de vida, amor pela profissão, né? E o reconhecimento pela trajetória, né? Que eu acho que é o que a gente traz para a nossa vida, é o reconhecimento da nossa trajetória. Estou um pouquinho emocionada também. Deu certo. Saudade de você, queridão. Saudade imensa, viu? Obrigado. Quero agradecer a presença de todos, viu? Que participaram desse encontro aqui com a gente, esse encontro do esporte, esse encontro da natação, e esse encontro para a vida mesmo, né? Para a gente compartilhar aqui os conhecimentos e a vontade que a gente tem quando a gente gosta do que a gente faz. Deixa a palavra aí ao Marco para finalizar aí com a gente. Quer finalizar, Marco? Pode finalizar aí. Não, eu só tenho a agradecer aí pela manhã incrível que a gente teve aqui hoje. Desculpa eu estar me emocionando aqui, porque é difícil a gente ter reconhecimento nesse país. Mas a gente te aguarda aqui ano que vem. E a nossa escola, Marco, Obrigado. é resgatar, é mostrar para os nossos jovens que a gente tem muita gente no esporte que deu certo e que todo mundo tem que ser valorizado, né? Não só no esporte, na educação, e é esse resgate que a nossa escola quer fazer. Tá bom? Muito obrigado mesmo. Um abraço. Um abraço a todos aí. Obrigada pela presença de todos. Valeu, Tchau, Armando. Valeu, Ana. Valeu, Marco. Você é mil, cara. Obrigado. Obrigado, Marco, pela presença. Muito obrigado mesmo. Obrigado. Obrigada pela presença aí das pessoas da SEDUC, da sede, da regional, da equipe Trevo. Alexandre, Fabiana, Viviane, Eliane.
Muito obrigada. Valeu, Marco. Manhã incrível, muito bom. Grande abraço para todos. Tchau, tchau.